Nossa leitura de hoje está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Amém? Nós vamos ler 2 versículos. Começar no 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Só até aqui, Senhor. Obrigado mais uma vez, Jesus. Fala assim, continua falando, Senhor, ao nosso coração e testificando desse grande amor do Senhor. Sim, ó Deus, é o que nós clamamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Essa palavra, ela começou a ferver no meu coração na madrugada, de domingo para segunda-feira. E o Senhor falando muito fortemente ao meu coração. Foi na madrugada mesmo que Ele me acordou, me fez levantar da cama para ouvi-lo. E eu no meu silêncio ali, quietinha, esperando para Ele falar comigo. Então veio a sua palavra. Ele disse ao meu coração: eu te amo. Eu te amo mais que o mundo. Aquilo ferveu meu coração. E naquele momento, tamanho foi assim o impacto na minha vida, a alegria no meu coração, porque somos egoístas. Fala a verdade. Fala a verdade. Se alguém vem e chega para você e fala assim com aquela intensidade, eu te amo mais do que o mundo. Eita, aquilo assim, eu fiquei paralisada ali alguns instantes. Falei: Senhor, o Senhor quer falar mais alguma coisa? Não, pode deitar e dormir. Mas e quem disse que eu conseguia dormir? Quem disse que eu dormia, Depois dessa palavra, ali eu fiquei assim, impactada algum tempo ainda, Porque somos egoístas, achamos, que somos alguma coisa, ou alguém especial, ou alguém muito importante, E por isso Deus resolveu fazer uma declaração de amor para mim ali naquele momento. Mas não era só isso. O Senhor tinha algo a mais. E Ele veio trazendo, ao meu coração, veio trazendo à minha mente, veio trazendo com o passar dos dias essa mensagem, essa palavra do seu grande e imenso amor por cada um de nós, por cada um daqueles que ainda não o conhecem, por cada um daqueles que ainda não acreditam neste amor, que ainda não conhecem, não experimentaram desse amor. E eu quero falar para você hoje, nesta noite, que está assistindo, que não está aqui, não está ouvindo aqui, porque ainda não creu. Ele ama você. Ele deseja ter um relacionamento com você. Não pense que esse Deus maravilhoso é injusto. Nunca pense isso, porque Ele dá provas do seu grande amor. Ele dá provas
do quanto Ele tem feito de tudo para chamar a sua atenção. Chamar a atenção para o seu amor, para as suas virtudes, para os seus atributos que são eternos. Esse é Deus. Esse Deus tremendo, Ele escreveu essa história desde antes da fundação do mundo. Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Ele já sabia que nós estaríamos, vivendo neste tempo de grandes angústias. Ele sabia o tempo em que cada ser humano viveria sobre a terra e o que enfrentaria: as dificuldades, as crises, as guerras, as enfermidades, as pestes, tudo, a evolução, o desenvolvimento, de máquinas, de ferramentas, de tecnologia, de ciência. Ele já sabia de tudo. Ele sabia como nós reagiríamos a isso tudo. Assim como Ele sabe da inteligência artificial que está sendo, agora implantada. Ela já foi faz tempo, mas agora ela está, desenvolvendo absurdamente, rapidamente. E Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece a nossa limitação. Ele conhece que nós necessitamos de ser envolvidos por esse amor, por essa justiça, por essa tranquilidade, por essa paz que só Ele pode dar. O mundo jamais vai nos dar a paz de que nós necessitamos. Nós buscamos sim a paz no mundo. Buscamos, através de atividades sociais, através de estudo, através de redes sociais. Buscamos quando resolvemos fazer um passeio no shopping, quando vamos comprar alguma coisa, para fazer um mimo a nós mesmos. Mas o Senhor, Ele conhece o que o seu coração necessita. O Senhor conhece o quanto você necessita ser amado. E é isso que Ele quer falar com você hoje. O quanto Ele te ama. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus é injusto quando Ele traz sobre a humanidade os seus juízos, não é? Pensamos assim: como Deus pode permitir que isso aconteça? Deus, Ele não interfere na sua escolha. Deus, Ele é tão justo que Ele jamais vai interpor nas suas decisões. Ele sempre nos dá dois caminhos. Ele sempre nos dá duas direções para tomarmos decisões, diante de decisões importantes, quero dizer. Ele nos dá essa opção. Nós é que fazemos a escolha. Nós é que muitas vezes escolhemos errado. Escolhemos a maldade ao invés de escolher a bondade. Escolhemos o egoísmo ao invés de escolher aquilo que é comunitário. Escolhemos, para o nosso próprio deleite, ao invés de beneficiar outros. Outros que estão ao nosso redor, que estão perto. Não estou falando daqueles que nós não conhecemos, não, que estão distantes. Estamos falando daqueles que estão perto e que muitas vezes nós não enxergamos as suas necessidades.
É proposital? Às vezes sim, mas às vezes não. Ainda assim, o Senhor tem amor por cada um de nós. O ser humano, ele é, pela sua natureza caída, decaída da graça, é pecador, é mau, é inconstante. E muitas vezes mede cada centímetro do benefício que vai ter para si mesmo. E o Senhor, então, falando comigo sobre este amor, me trouxe, ao pensamento, me trouxe ao coração uma palavra que está lá em Romanos, capítulo 8, que diz assim, versículo 32, Deus não poupou o seu próprio Filho. O que ele quis dizer com isso? Ele não poupou o seu próprio Filho, ele o entregou por amor de nós. Como diz aqui, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos juntar com Romanos agora? Ele não poupou o seu Filho. Então vamos entender agora um pouquinho sobre essa justiça de Deus, porque nós sabemos julgar Deus, nos colocamos no lugar dele, de juiz, para julgá-lo, pensa bem. Pensa se a gente tem essa autoridade, mas a gente faz isso. A gente está sempre se colocando no lugar de Deus. E para julgar Deus. Isso que é o ó da história, né? Que paciência que Deus tem que ter conosco, né? Que paciência, que amor, que longanimidade Ele tem com a gente, né? De pensarmos nós que podemos nos colocar nessa situação, nessa condição. Mas Ele enviou o seu Filho e não o poupou. Já pararam para pensar que Jesus era Deus na terra? Sim, mas Ele tinha a sua humanidade também. Ele também era feito de carne e osso. E toda a sua carne foi moída. Sim, moída. Vamos nos lembrar do que Jesus passou no seu último dia sobre a face da terra, os açoites que ele sofreu, as coroa de espinhos sobre a sua cabeça, a sua aflição, desde o Getsemane, quando começou em oração a transpirar gotas de sangue, depois passou pela humilhação diante de sacerdotes, humilhação diante de reis, humilhação diante de pessoas, de todas as pessoas que estavam ali, não para defendê-lo, mas para julgá-lo, prontos a negar a sua pessoa, negar a sua amizade, negar a sua deidade, negaram ele de todas as formas, venderam ele por moedas. E assim a gente pode, de todas as formas, ele foi pisoteado, ele foi escarnecido, arrancaram pedaços da sua carne, arrancaram pedaços dele. Poderíamos dizer que isso é justo?
Estamos pensando em justiça? Isso é justo da parte do homem? Ou ainda que seja justo da parte de Deus? Isso é loucura. Para o homem, isso é loucura. Para o homem natural, é loucura. Mas para Deus, isso é amor. Eu te amo mais do que o mundo. Essa palavra tem muitos significados, mas nós vamos hoje nos ater ao amor eterno de Deus. Nós vamos, nos firmar nessa palavra de amor, porque muitos têm Deus por injusto. Se nós voltarmos, lá na criação, Adão e Eva, expulsos do paraíso porque pecaram. Tem muita gente que acha que isso é injusto. Desobedeceram a Deus e ainda acharam que ia continuar tudo bem. Ai do pai, da mãe, que o filho desobediente fica sem o justo castigo. Ali na frente virão as consequências. Deixa essa criança crescer mais um pouquinho. Deixa essa criança se rebelar mais um pouquinho. E aí começarão os ais. Ai, meu filho, ai, que dor, ai, que sofrimento. Ai, meu filho está envolvido em drogas, está envolvido em prostituição, está envolvido em crimes. Mas eu não o castiguei. Eu não mostrei para ele aonde está a justiça. Eu não mostrei para ele aonde está o juízo. E assim, continua. Não é só a mim que ele ama nesta intensidade. Ele ama cada um de vocês, cada um de nós. Ele ama você nessa mesma intensidade. Ele corrige seus filhos? Corrige. Ele corrige a humanidade? Corrige. Nós podemos ver isso em todo o tempo. Há aqueles que ainda dizem também que Deus foi injusto quando pediu para Abraão o seu único filho em sacrifício. Mas vamos lembrar que esse sacrifício não aconteceu. Ele viu onde estava o coração de Abraão. Ele viu o temor de Abraão. Ele viu o amor de Abraão. E não permitiu que o seu filho fosse sacrificado. Muitos ainda dizem que Deus foi injusto quando foi libertar o seu povo do Egito, da escravidão do Egito. Muitos ainda dizem, mas é fácil também, de cima para baixo fazer chover pedra e fazer chover fogo e vir pragas, piolhos, rãs, moscas, fome. Poxa vida! Mas vamos parar para pensar que muitos egípcios, e além de egípcios, outros povos que viviam ali no Egito, deixaram o Egito e foram junto com os israelitas embora do Egito. Passaram a crer em Deus quando viram, quando testemunharam da grandeza desse Deus, da sabedoria desse Deus.
abandonaram os seus ídolos, abandonaram os seus deuses, abandonaram a sua hipocrisia e vieram para comungar com Deus numa vida nova, de uma vida, diferente, uma vida que realmente valesse a pena. Sentiram o sabor da liberdade, sentiram, o perfume da glória de Deus. Diferente de apontar e acusar a Deus, creram em Deus, reconheceram Deus, reconheceram o poder, a autoridade, a justiça de Deus diante da teimosia do ser humano, diante da teimosia do faraó, diante da teimosia do único ser que poderia fazer algo e não o fez. Por orgulho. Orgulho. Palavrinha que mata o ser humano. É o orgulho. Não só o ser humano, Lúcifer, vamos lembrar dele, foi expulso do céu por causa do orgulho. E levou junto com ele mais um monte. 1/3 dos anjos ele levou junto. Então nós precisamos aprender a dar ouvidos às notícias que são diferentes para nós. Sim, nós somos tão acostumados com um padrão de notícias, nós somos tão acostumados com um padrão de atitudes de certas pessoas, do ser humano, que quando nós ouvimos falar de outras situações, de opiniões diversas, nós nos colocamos contra ela. E não é isso. O objetivo não é colocarmos uma pedra, colocarmos uma interposição, colocarmos a barreira para uma nova informação, para uma nova notícia, para uma nova forma de vida. O objetivo de tudo isso, quando ouvimos falar da Boa Nova, é ouvirmos, deixar aquilo entrar em nosso coração, meditar, pensar. Somos rebeldes por natureza, sim, muitos, e muito. Somos duros de coração, sim, somos. Mas a partir do momento em que eu ouço falar de algo diferente do que eu estou acostumado a viver, acostumado a comer, acostumado a ouvir, acostumado a fazer, sabendo que existe outra situação, outras coisas, eu preciso me dar o direito de experimentar. Eu preciso me dar o direito de ouvir, de ver, de saber, de conhecer mais. Me dar o direito de experimentar e saber se aquilo é bom. Saber se aquilo para mim vai ser bom. Porque muitos acham, outros acham, mas o que eu acho, o que eu entendo, o que eu quero para mim, é isso que eu preciso pensar. Eu preciso pensar em mim. Eu preciso pensar, porque a salvação, o amor de Deus, o relacionamento com Deus é individual. É individual. Deus ama a humanidade? Sim. E sabemos que isso é coletivo. Deus ama a igreja? Sim. E sabemos que isso é coletivo. Mas Deus quer se relacionar comigo,
Com você, Deus quer se relacionar, ter um relacionamento íntimo, saber dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus desejos, da sua fé. É isso que Deus deseja de cada um de nós, saber onde realmente está o nosso coração, saber se nós damos valor às coisas terrenas ou se nós damos valor às coisas que são eternas. Nós não conhecemos e nem podemos alcançar tal conhecimento. Nós só precisamos crer, só precisamos compreender que é real, que é real. E por Ele não ter poupado o seu Filho, mesmo diante de tantas tragédias que nós vemos durante toda a fase da humanidade, nós podemos dizer que Ele é justo. Ele não poupou o seu Filho. Quem de nós estaria disposto a entregar o seu Filho pela vida de outra, que eu nem conheço ainda, que eu nem sei se vai existir e se vai resistir? Mas Ele o fez, e fez por amor a você. Então eu queria falar nessa noite. Eu sei que Deus não precisa de alguém que o justifique, muito menos, um ser humano que o justifique, que o defenda. Ele não necessita disso. Mas hoje eu estou aqui para lembrar a você de que Deus te ama mais do que o mundo. Deus tem um cuidado e um zelo pela sua vida, assim como tem pela minha vida, e assim como já teve pela vida de todos que passaram pela humanidade até aqui. Assim como Ele teve com o Filho dele. Porque vamos ler lá o capítulo 8 de Romanos, para a gente encerrar. Cadê? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Oh, glória a Deus! Então vamos lembrar, Jesus em carne foi moído, sim, por conta das nossas transgressões. Ele foi moído. O Pai o entregou e não voltou atrás e não desistiu do seu propósito, porque sabia que aquele ato, aquela atitude de Jesus traria resgate, traria restauração de um relacionamento conosco. É o sangue de Jesus que permite sermos resgatados da morte eterna. É o sangue de Jesus que permite sermos restaurados neste relacionamento com Deus eterno. Nós sim precisamos compreender que se Ele já fez essa parte, de entregar Jesus para a morte de cruz, como Ele diz aqui, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ué, irmã, que história é essa? Vai dar para a gente também os açoites? Não. O Senhor Deus
deu a Jesus a ressurreição dos mortos, as primícias da ressurreição dos mortos. E ele vive e está assentado à direita de Deus e tem um nome sobre todos os nomes, superior a todos os homens, todo o universo. É isso que ele fez pelo seu Filho. Permitiu que ele padecesse, sim, por cada um de nós, mas o exaltou sobremaneira. Não nos dará ele também todas as coisas? Não nos exaltará com Cristo? E se ele deu o dom maior do amor a cada um de nós, não nos dará também dos dons que necessitamos para sermos e fazermos diferença nesta vida, no seu reino? Oh, Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos amado e tem nos enchido do Teu Espírito que é santo e tem nos dado dos dons, Senhor Jesus, que nos capacita, Pai, a levar essa mensagem maravilhosa do Senhor. Oh Deus, obrigado pela Tua santa presença neste lugar. Horika manai shei mahi kekembai seishen manahai rekai manai. Horika nash terei sai sambai shirikama. Sim, Jesus, obrigado, Pai, porque é o Senhor, pela revelação do Teu Espírito Santo, pela forma e formosura do Teu Espírito Santo, nos enchendo, nos fazendo, Senhor, imagem e semelhança do Senhor, nos fazendo, Senhor, padrão do Teu reino e da Tua justiça, nos fazendo, Senhor, excelentes no amor e na obra de Jesus. Oh, Deus, tem nos dado, Senhor, além daquilo que podemos imaginar sobre o que é e quem é o amor, o verdadeiro amor. Eu oro, Senhor Jesus, para que este amor alcance, ó Deus, e inunde os corações de todos aqueles que estão ouvindo, Pai. Sim, Jesus, aqueles que estão atentos, ó Deus, à Tua palavra. Não são minhas as palavras, Senhor, mas Tuas as palavras de vida eterna. Tuas as palavras de salvação, de reconciliação, de restauração. Sim, Jesus. Oh, Santo Deus, abençoa com paz esse povo, Pai. Levanta esta nação, Senhor. Levanta, Senhor, estes homens e mulheres, Pai, que ainda estão por vir, Senhor Jesus, ouvir a mensagem do Evangelho, ouvir e receber, ó Deus, como boa nova em seus corações e ter as suas vidas transformadas. Sim, Jesus, nós oramos, Pai, clamamos, Senhor, porque temos esperado, ó Deus, para esses dias. Oh, Senhor, esperado, Pai, porque esses dias, ó Deus, está marcado, Pai, o Teu tempo. O tempo, Senhor, da volta do Senhor Jesus, a volta, ó Deus, daquele, Pai, que vem buscar a sua noiva, vem buscar a sua igreja, vem buscar aqueles que são teus, que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Sim, Jesus, o Senhor já tem determinado o teu tempo. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, levanta, Pai, levanta esses que ainda estão, Senhor, sem direção. Desperta, Senhor, no coração, Santo Deus, desperta pelo toque da fé, o dom da fé, Senhor. Todos esses que ainda estão dormindo, Senhor Jesus, nos seus delitos, na sua cama de pecado. Sim, Jesus, acreditando, ó Deus, na mentira, acreditando, Senhor, nas notícias
que estão estabelecidas, Senhor, pelo homem sobre a face da terra, mas se esquecem que é o Senhor, Deus, é o Senhor, o autor e o consumador da fé, o autor e consumador da história do ser humano, autor e consumador da história, Deus, deste século, deste mundo e de todo o porvir, Senhor. Deus, muito obrigado pela tua santa presença. Obrigado, Deus, pela tua justiça. Obrigado, Senhor, por este amor que nos preenche, que preenche todo o vazio em nós, que preenche, ó Deus, tudo aquilo que nos falta, que acreditamos nos faltar, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, continua falando conosco, Senhor, no restante dessa semana. Sim, Jesus, testifica em nosso coração as tuas verdades. Testifica em nós o sangue, a vida, a paz em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nos leva, Pai, em paz, em segurança para os nossos lares. Nos leva, Senhor, para uma noite de descanso, Pai, restauradora e abençoada. Sim, Jesus, e nos dá, Pai, a alegria, Pai, de acordarmos num novo dia. Sim, Jesus, crendo que o Senhor tem nos amado, amor maior do que o mundo. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. A graça e a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. Nós dizemos amém. Glória a Deus.